Vamos falar um pouco dessa lida que eu falei, que é modelagem e ancoragem, até para a gente seguir aqui para as etapas finais desse nosso encontro. Eu comentei que lá na programação neurolinguística foi desenvolvido uma forma de se observar comportamentos, de se observar indivíduos, e hoje essa técnica é profundamente difundida em todas as áreas de conhecimento. Hoje atletas modelam, líderes modelam, professores modelam, todo mundo que quer aprender uma determinada habilidade e acelerar o tempo desse processo de aprendizado está utilizando técnicas de modelagem. Então, sem muita explanação, né, para quem ainda não tem contato com isso, eu dei uma instrução do último encontro às pessoas que vocês modelaram. Agora eu quero dar instruções fortes para que esse próximo processo ele seja realmente guiado e que vocês possam extrair ao máximo esse potencial de ver, ouvir e sentir o que vocês estão observando. E modelar segue uma lógica, segue um programa, né? A modelagem, e aí anotem, por favor, que isso não está no material, eu vou ainda colocar lá no grupo para vocês. Uma boa modelagem, uma modelagem que vai a fundo em qualquer indivíduo que vocês queiram perceber. E eu quero relembrar que modelar tem muito a ver com visualizar, entender e praticar. Porque falar que eu só estou modelando um atleta ou modelando uma personalidade, ou se eu não me proponho a fazer aquilo ou entrar numa trilha do filtro do que foi bom, e outro aspecto aqui também, pessoal, modelem o que é bom, né? Modelem o que interessa, porque dá para modelar também defeitos. E defeitos a gente já modela no nosso dia a dia. Começa a conviver com fulano, ciclano e não ativa os seus filtros para vocês verem, não se a gente já naturalmente não está modelando ali os defeitos das pessoas. Qual que é a sistemática para uma modelagem? Ela é simples, mas ela precisa ser seguida. Primeiro tem a ver com, ao olhar para o indivíduo, ao olhar para o que vocês estão observando, e aí a gente falou de aquelas habilidades das pessoas que são tidas como excelentes, quais são os sistemas de crença dessas pessoas? Essa pessoa lida com positividade ou negatividade? Essa pessoa lida com possibilidade ou impossibilidade? Pega na essência dessa figura que você está avaliando, ela se posiciona como? Nas falas, na forma de expressar, qual que é o sistema de crença dela? Ao observar sistema de crença, você já está trazendo uma série de elementos para que você observe, que você fala, então ele pensa assim. Então esse é um cara que pauta muito mais no positivismo. Não, esse cara tem um elemento aqui de ceticismo. Não, esse cara, como que ele se posiciona mediante as realidades que foram apresentadas para ele? Né? Quando a gente pega, por exemplo, lá quem modelou Ayrton Senna, o sistema de crença dele era que ele gostava de ser desafiado. Para quem viu o documentário dele, nas primeiras corridas em que ele foi vencido em chuva, qual que foi a contramedida dele no sistema de crença? Eu preciso me fortalecer nisso daqui. Ele morava perto do autódromo ali, e aí começava a chover, ele pegava o kart dele e ia treinar. Então a crença dele era que ele não aceitava limitações. Então como que é o sistema de crença dessas pessoas que vocês estão modelando? Outra coisa é, como que é a estrutura de organização das ideias mental dessa pessoa? Como vocês precisam perceber como que essa pessoa formula, e dá para perceber como que eu falo,
Com qual lógica eu construo uma narrativa? Então, qual que é a maneira que eu organizei ideias? Porque a maneira que eu organizo a minha ideia é a maneira que eu apresento o meu mundo. Vocês concordam com isso? É claro, quando você pega alguma pessoa confusa na sua estrutura de ideias, ela não consegue dar sequência numa visão lógica. Então, o primeiro pilar é, essa pessoa crê em quê? Essas crenças são positivas, negativas. Né? Essa crença é de limitação ou de ilimitação? Então, ela crê no quê? E aí ela se posiciona e direciona naquele sentido. Depois como é que ela organiza as ideias? Porque ao organizar as ideias, ela também está organizando artefatos de estratégia. O Ayrton Senna teve uma organização, ele era disciplinado, ele montava cronograma, ele tinha toda uma organização de ideias que já denotava qual que era o tipo de posicionamento dele. E por último qual é a fisiologia que essa pessoa apresenta? Como que ela gesticula, como que ela fala mais rápido, ela fala mais lento, Isso aponta para o quê? Ela aponta para as outras estruturas anteriores, porque se ela tem uma crença de um jeito ou de outro, se ela organiza as ideias, naturalmente a forma dela falar vai conversar com as duas estruturas anteriores. Então, quando eu estou observando as pessoas, eu sempre pego esses 3 grandes blocos. E aí eu vou olhar habilidades, eu vou olhar coisas que realmente me interessam. Porque todo mundo tem defeito. Se a gente for olhar o que o Ayrton Senna tinha, qualquer outra personalidade aí, né, que todo mundo, gente, né, o ser humano, ele é falho por natureza. Mas então aqui a gente está buscando observar essa questão dos comportamentos. E se a gente dividir nesses 3 blocos, vocês vão perceber que dá para a gente ir até na lida familiar dessa pessoa. Porque o jeito que ela gesticula e o jeito que ela fala, vocês vão observar ao falar com a família, ao falar para um grupo, como que é essa comunicação, né? Como que ela gesticula. Então, as 3 grandes estruturas macro para um bom processo de modelagem é decomposto dessa maneira, tá? E aí é o que você quer observar. Bom, quais foram os resultados que essa pessoa teve? Como é que ela construiu ideias para chegar naquele resultado? Então vamos pegar, por exemplo, um atleta. Um atleta, quando ele se propõe numa jornada, ele crê no quê? Ele crê que é possível, aí ele verbaliza isso, ele mentaliza aquilo, ele crê que ele consegue quebrar aquelas limitações. E aí depois, como é que ele se organizou mentalmente? Como é que ele treinou? Como é que ele se organizou? Como é que ele fala que ele fez essa organização de ideias? Tudo bem, mas e se na atitude dele, na fisiologia, na maneira que ele se posiciona, tem que ter coerência. Vocês vão perceber que para que os resultados, para que essas pessoas realmente tenham um resultado, uma coisa tem que conversar com a outra. Porque num dado momento, quando algo não casar, quando algo não bater, vocês vão perceber que tem alguma coisa que não dá liga. Como assim? Bom, se eu sou um cara que eu preciso trabalhar aspectos de ilimitação, e aí eu já começo a falar que eu não consigo, então nessa modelagem você já vai perceber que não tem alguma coisa que não está legal, né? A organização das ideias, a organização da estratégia, se também não conversa com isso, naturalmente vocês vão perceber que uma coisa não bate com a outra. E depois, se no posicionamento, na postura, na atitude também, uma coisa tem que ter coerência. E geralmente tem. Ao fazer uma boa observação, vocês vão perceber que uma coisa conversa com a outra. Tá legal? Tá claro aqui? As grandes. Eu preferi não ficar entrando em técnicas muito complicadas. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, e no livro lá do Poder Sem Limites, aí tem técnicas bem legais de escrever. Então, aí vocês vão poder mergulhar melhor ali. Lá tem algumas sugestões, né, mais detalhadas, inclusive. Tá bom? Então, sobre modelagem é isso, né? E acelera o nosso processo de aprendizado. Vamos falar um pouquinho só de ancoragem. Eu não vou me ater muito aqui não, porque também lá no material que vocês vão consumir pós esse encontro eu aprofundo mais em ancoragem. Mas a ancoragem é um negócio muito
sério, é um negócio que ela tem a ver com gatilhos que a gente não domina e a gente deveria dominar. E é possível reprogramar aspectos de ancoragem. Como? Deixa eu trazer alguns exemplos para tangibilizar isso aqui para vocês. O que é uma ancoragem? A ancoragem é uma sequência de movimentos, é uma sequência de coisas que eu ouço, coisas que eu vejo e coisas que eu sinto, e não necessariamente todas as três juntas, então já trazendo alguns aspectos da neurociência, dessa questão do sinestésico, auditivo e visual, que duas ou três combinações desse tipo de experiência me remete a algum momento da minha vida. Vou dar um exemplo. Alguém que passou por um processo de ter alguém falecido na família. E eu passei por isso e eu estou te falando que essa é uma âncora que eu tenho, aliás, eu tinha até pouco tempo. Naturalmente as pessoas chegam, fazem um tipo de expressão e bate no seu ombro. E aquilo vai ficando gravado, porque geralmente uma ancoragem tem a ver com alto impacto, tem a ver com coisas que te emocionam, tem a ver com coisas que mexem com você. E aí a galera chegava, batia no meu ombro e fazia um rosto de dó e fazia aquilo. E aquilo me trazia o gatilho, por exemplo, da perda do meu pai. Lá no velório, todo mundo. É impressionante. Depois, qualquer movimento que batia no meu ombro e fazia aquilo, era na hora, era como se eu estivesse vendo meu pai falecer de novo. Ou ser enterrado de novo. E isso acontece de forma não intencional na maioria dos nossos casos. Por isso que muitas vezes alguém chega para você e fala algo e gesticula algo e aquilo desperta uma ira em você tão grande que não intencionalmente você fala, mas eu não precisava ter explodido daquele jeito. Mas porque numa situação, em algum momento, aquela sequência de fala, de som ou de toque te machucou. Ou o contrário também. Muitas das vezes, uma bala ou uma fruta da infância com um som ou qualquer outro aspecto visual, auditivo ou sinestésico te leva para um local de paraíso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Técnicas de ancoragem tomam isso de uma maneira tão própria que você consegue programar ancoragem. Como? Várias pessoas, várias personalidades, para essa questão do estado de recurso que nós falamos, a ancoragem é capaz de você mentalizar, e aí tem que treinar, de novo. Só ler não vai, é 10%. Então, de novo, é praticar e de preferência ainda ensinar. Então, vocês vão ver também, tem esse material mais em profundidade no conteúdo que nós vamos consumir depois aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a ancoragem é uma das ferramentas para que a gente também utilize essa questão dos gatilhos nossos mentais. Como eu estava falando, várias pessoas aí que vão entrar em alguma arena de discurso, de apresentação, em questão de segundos, é um aperto na mão, é uma música ou algum local que ele aperta, que aí ele fica todo cheio de energia. É porque ele fez repetitivamente e programou aquilo. Então, âncoras tem como você programar e desprogramar. Uma vez que eu tenho um caso em uma turma que eu fiz, acho que foi a segunda ou terceira turma, num processo de entender as âncoras, o rapaz que estava lá comigo, acho que era Anderson o nome dele, ele falou assim, aqui, agora eu entendi. Toda vez que eu tenho o meu sapato engraxado, ou eu engraxo o sapato, e eu tomo um café, eu entro num processo de tristeza tão grande e eu nunca entendi aquilo. Ele voltou num processo de programação, aquela cena de engraxar, o cheiro do processo do sapato engraxado com o café sendo tomado, foi a última vez que ele viu o pai dele. E aquilo trazia uma tristeza tremenda.
Para ele não sabia. Poxa, então essa foi a âncora que o cheiro da tinta do sapato com café misturado me levava lá para aquele momento. E ele falava, eu entrava num estado de tristeza profunda e eu não entendia. Porque eu não tinha nada com tinta de sapato, e tampouco eu super gosto de café. Olha para vocês verem o que eu estou falando. E dá para desprogramar isso e programar outras, né? Lembrar lá do momento que eu conheci a minha pessoa amada e olhar com aquele olhar apaixonado de novo para ela. Olha que delícia, né? Poder reviver isso, dá para a gente reativar isso aqui no nosso cérebro. A gente só acostumou. Lembra que a gente acostuma até com agressões extremas? E aí depois de algum tempo, aquele gatilho lá das camadas da neurociência, que a gente é tendencioso ao pessimismo, então a gente acostuma também com as coisas boas. Daqui a algum tempo, aquela pessoa que te elogia, que está do seu lado, passa a ser nada, né? A gente também deixa de valorizar, e aí tem a ver com um dos exercícios que nós vamos fazer de gratidão. Porque a gratidão, ela traz elementos de reconhecer coisas boas também na nossa vida. Para o que acontece ou porque ainda vai acontecer. E se eu ainda sou grato por algo que nem aconteceu, eu estou ativando outra coisa ainda nas minhas crenças. Certo? Modelagem e ancoragem, então, numa visão de ativação de liderança, num trabalho de formação, para mim, assim, são ferramentas excepcionais. E nós vamos, ao longo desse programa, a gente vai exercitar mais isso.